Olá! Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje, esse nosso treinamento de hoje, esse nosso evento de hoje. Vocês que estão aqui presencialmente, muito bom dia. Você que está participando conosco virtualmente, deve ter percebido um cenário bastante diferente dos treinamentos que vocês costumam assistir, porque hoje é mais do que especial. Nós vamos falar, claro, sobre a API de conversões, mas principalmente em como a gente pode ir além, melhorar o nosso sinal para, naturalmente, melhorar o desempenho das nossas campanhas, a atribuição dos resultados, a criação de audiências e assim por diante. E para isso nós teremos aqui um time de peso, né? Teremos, fazendo a nossa introdução, o Dude Barros, que é o Industry Manager. Teremos o nosso grande consultor técnico, né, que é do time de Business Engineering, o França, que vai trazer para nós também muitos aspectos interessantes, principalmente para quem coloca a mão na massa ali para configurar os sinais dos gerenciadores de anúncios, dos gerenciadores de eventos, e eu, esse que vos fala, que é treinador na equipe do Meta Blueprint. Muito prazer, eu sou o Murilo Cagliari. Dúvidas? Teremos um espaço depois da apresentação para que vocês tirem dúvidas, então, vocês que estão aqui presencialmente podem ir anotando as dúvidas de vocês, e para você que está participando virtualmente, você deve encontrar aí, na barra do Zoom, essa interrogação, que é onde você envia suas dúvidas ao longo desse treinamento, e naquele mesmo momento onde nós responderemos as perguntas, destacaremos as perguntas de vocês também. E vamos começar, então, primeiramente com o Dude. Na sequência, aí nós vamos convidar todos vocês a abrirem um gerenciador de eventos e enviar um sinal de teste para verificarmos se tudo está certo do seu lado. Na sequência, eu volto para falar sobre a API de conversões de forma geral e também as melhores práticas que nós identificamos atualmente para manter o nosso sinal resiliente. Depois, volto França para falar sobre omnicanalidade e API de conversões e também de clique para mensagem, que acaba sendo um dos aspectos muito importantes para nós quando falamos de resiliência de sinais. No final, perguntas e respostas, nos pergunte tudo, não nos esconda nada. Então, para iniciar e fazer a nossa introdução, nos inspirar, chamo ele, Dude Barros, uma salva de palmas. Obrigado. Murilo é a grande inspiração, especialmente como MC aqui, né? A gente tem muito para aprender. Mas eu queria dar bom dia a todo mundo, agradecer a todos pela presença. Eu brinco que a API de conversões não é um assunto tão sexy quanto creators, quanto criatividade, mas ele é, sem dúvida, um dos mais importantes que a gente tem, especialmente nessa nova era que a gente está vivendo de inteligência artificial. Porque, de um lado, a gente tem lá o poder computacional como motor da inteligência artificial, e, do outro lado, a gente tem a gestão de dados como combustível disso. E eu falo isso há muitos anos, eu já trabalho com CAP, enfim, acho que desde 2000, quando a gente teve lá a mudança do iOS 14, acho que 20 para 21, que cada vez mais a gestão de dados seria um diferencial competitivo. Porque até a gente ter essa mudança do iOS 14, as plataformas faziam a gestão de dados para os clientes. Então nós aqui da Meta, a gente tinha os pixels e a gente conseguia fazer todo esse processo de otimizar as conversões pelos clientes. E a partir desse momento que a gente teve essa mudança de compartilhamento de dados, a remoção dos pixels de alguns navegadores, acho que as regulamentações, LGPD, GDPR, entrando cada vez mais em vigor e se transformando com o passar do tempo, os clientes que conseguem fazer uma boa gestão de dados, uma boa implementação, eles têm se diferenciado. Eu vou contar um pouquinho do porquê disso rapidamente. O outro ponto que eu queria reforçar é que eu acho que fazer um bom trabalho de gestão de dados é que nem ir na academia, né? Não adianta você ir um dia na academia e malhar 8 horas e achar que você vai resolver o ano inteiro. Você precisa ter um trabalho constante de se programar, treinar, saber se você está fazendo a coisa certa, mas principalmente frequência. Então,
Por isso que eu quero agradecer a atenção de todos, a presença de todos vocês. A ideia é a gente tentar fazer uma sessão um pouquinho mais prática, porque fazer uma conexão de API aqui, de conversões com a gente, não é um trabalho que você faz uma vez e não é uma solução única. Vocês vão ver hoje que a gente tem um portfólio super extenso de soluções e de formas da gente trabalhar essas conexões e essa transferência de dados, e isso é super importante, né? Então, como eu mencionei, a gente teve ao longo dos últimos anos várias políticas de gestão de dados aqui que entraram em vigor e que fizeram com que o mercado se transformasse bastante. E eu acho que para a gente foi muito importante, porque a gente realmente acabou sendo pioneiro na evolução desse trabalho, e a gente, a partir disso, também começou a trabalhar inteligência artificial para a entrega de campanhas. Mas teve uma mudança comportamental muito forte. Hoje a gente vê que várias pessoas preferem não compartilhar dados, e com isso, a gente também deixou de trabalhar de forma relativamente individualizada para uma forma um pouco mais de grupos comportamentais, tá? Então, é mais ou menos hoje como a gente faz, a gente identifica padrões de comportamento e entrega os anúncios a partir desse padrão de comportamento. E a gente costuma falar que a personalização é fundamental, porque imagina você está indo fazer uma viagem com a sua família. Eu vi que tem bastante gente de autos aqui, eu trabalhei com a indústria automotiva muitos anos. Você imagina eu que sou um pai de família com 2 filhos e um cachorro. Se eu estou procurando um carro ou se eu estou procurando uma viagem, eu quero receber uma oferta para aquele destino que eu estou indo, eu quero um carro que apresente as features que sejam adequadas para a minha família. Então não adianta uma montadora me trazer um anúncio de um carro esportivo, conversível, para um cara que vai viajar no final de semana, se eu estou buscando espaço. Então a personalização, hoje eu acho que é quase um direito adquirido do consumidor, né? Ele tem essa expectativa muito alta e ele quer receber esses anúncios personalizados. Para a gente conseguir fazer isso, né, para vocês especialmente conseguirem fazer isso de maneira efetiva, a gente precisa ter uma boa gestão de dados, a gente precisa conseguir contar para a Meta quem são os consumidores que estão em cada etapa da jornada de vocês. Tá? E a gente tem percebido que fazer isso de maneira efetiva traz um aumento surpreendente na taxa de conversão, a gente melhora a satisfação do cliente, a gente consegue vender mais para esses mesmos clientes, e a gente tem essa redução de custos de aquisição. Tá? E um pouco do que a gente fala, de novo, assim, vocês vão ver que hoje a gente tem várias soluções aqui para vocês dividirem, compartilharem os dados dos clientes para que isso consiga trazer mais efetividade nos resultados de campanha de vocês. E a gente tem visto que clientes que implementam a API de conversões, eles têm tido pelo menos aí uma média de 13% de melhora de custos de conversão. Tá? Quando a gente faz, eu até costumo dizer que a Meta é a melhor extensão das plataformas de CRM que os clientes poderiam ter. Tá? E, especialmente assim, quando a gente vai fazer campanha de geração de lead, quando a gente faz integração com o CRM, para devolver para a Meta quais são os leads mais importantes para a gente, né? A gente chama de lead qualificado, isso, a gente consegue ter até 44% mais resultados com esses sinais de qualidade. Tá? Além disso, a gente consegue ter um aumento significativo aqui nos eventos de compra atribuídos, e com tudo isso a gente tem um pouco mais de retorno incremental aqui, a gente consegue mensurar qual é o retorno que a gente está tendo com a publicidade de vocês. Então, a ideia agora é chamar o França, que é o nosso arquiteto de soluções aqui, para que a gente passe eu diria que alguns fundamentos práticos de como que a gente pode melhorar o trabalho e a gestão de eventos que a gente faz hoje. Tá? A gente tem sido muito cobrado aqui, né? A gente tem algumas métricas que a gente considera fundamentais e que a gente percebe que, obviamente, os clientes que conseguem implementar elas começam a experienciar muitos resultados mais eficientes. Né? Então, a ideia é chamar o França. França, se você quiser vir aqui, já vou te passar a bola, para que ele conduza a gente um pouquinho aqui nos principais pontos, em algumas coisas que podem ajudar vocês no dia a dia aqui da gestão das campanhas de vocês. Show. Certo. Obrigado, Francinha. Obrigado, Dudy. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu sou o França, sou arquiteto de soluções aqui na Meta, já no meu 5º ano. Sou do Rio, então confesso que esse frio de São Paulo essa semana me pegou, não vou mentir. Carioca não está preparado para essas temperaturas, mas obrigado aí pela participação, obrigado
para quem está online. Meu papel aqui na Meta, essencialmente, é ajudar grandes anunciantes. Eu trabalho com grandes anunciantes em Miami, México, Brasil. E eu acho que se eu pudesse resumir em uma provocação, seria... quem aqui pode tranquilamente dizer que hoje está extraindo o máximo do machine learning da Meta? Porque se alguém pode falar assim, não, França, eu estou extraindo o máximo, minha empresa, meu time, a gente não está deixando nada em cima da mesa, está extraindo o máximo desse machine learning. Beleza, eu diria que você está, assim, a gente pode até parar aqui a apresentação. Normalmente não é isso que eu escuto. O que eu escuto é que existe um sentimento quase que inconsciente de que, eu acho que as minhas campanhas de marketing poderiam estar melhores, eu acho que eu poderia estar extraindo mais desse machine learning. E apesar do machine learning da Meta, a Meta é considerada uma empresa líder, né, de inteligência, na área de inteligência artificial. O nosso machine learning é considerado estado da arte, porque ele entrega o melhor anúncio para a melhor pessoa no melhor momento, e melhor pessoa, entenda-se, a pessoa com mais probabilidade de engajar com aquele anúncio. Mas, apesar dele ser estado da arte, ele não faz mágica, né? Ele precisa de uma matéria-prima, precisa de um input, que são os nossos sinais, que é o que a gente hoje vai falar bastante durante a manhã. Vamos começar com uma parte mais foundation. O Murilão vai nos guiar nessa jornada. Aproveitem, façam perguntas ao final, vão anotando as dúvidas. E, no final, a gente vai dar uma palhinha sobre sofisticação. Então, o que eu posso pensar de sinais num contexto de omnicanalidade e, claro, né, com o nosso querido Zap Zap. Então, o que eu posso fazer de sinais para minhas campanhas de WhatsApp? Será que eu estou, de fato, extraindo o melhor das minhas campanhas de WhatsApp? A gente vai dar uma palhinha sobre isso. Bom, pessoal, enviando um sinal de teste. O que é isso, né? Então, eu já me apresentei, estou aqui no meu 5º ano, aqui na Meta, e justamente trabalho com os clientes tentando encontrar as melhores alternativas. Então, o que faz sentido dado o ambiente do cliente? Nós temos, às vezes, alternativas, soluções equivalentes, que vão fazer mais ou menos sentido dependendo do ambiente tecnológico de cada um de vocês, da empresa de vocês. Então, meu papel é justamente esse. Então, o que eu queria aqui guiar vocês? A gente vai gerar um evento de teste para que a gente possa ter a informação de vocês que participaram desse evento, como é que vocês estão hoje. Então, basicamente, o que eu vou guiar aqui, o procedimento que eu vou guiar vocês a fazer, inclusive o pessoal que está em casa ou online, a gente vai tirar uma foto. A gente vai tirar uma foto de como está a qualidade do sinal de vocês. E, basicamente, a gente falou o quê? O sinal é importante, é a matéria-prima para o machine learning. A gente vai tirar uma foto para que daqui a 30 dias a gente possa tirar uma outra foto. Eu espero que vocês, em 30 dias, no máximo, já tenham implementado todas as dicas, todas as recomendações que a gente vai discutir aqui hoje, que eu vou falar, Murilo vai falar, e que daqui a 30 dias, vamos dizer assim, vocês estejam mais bonitos, mais bonitas nessa foto. É essencialmente isso. Desde já, fiquem tranquilos, isso é um evento de teste, não vai fazer impacto nenhum nas campanhas de vocês. Então, aqui, a gente vai começar selecionando, entrando no Events Manager, né? Para quem tem mais de um usuário cadastrado, é importante verificar ali onde está a primeira setinha amarela, que você está com o seu usuário de produção, o seu usuário que, de fato, você trabalha as suas campanhas, vai clicar em Data Source. Dentro de Data Source, provavelmente, você vai ter vários pixels, e aí não custa nada a gente lembrar que a nossa recomendação é ter o menor número de pixels possível, porque o pixel, de certa maneira, é o teu repositório de sinais, é o teu repositório da inteligência do machine learning. Então, se você tem vários pixels, isso significa que a sua inteligência está fragmentada. Poxa, França, mas eu tenho um pixel que é um pixel de teste, que eu uso quando eu quero fazer alguns testes, estou construindo a integração. Tudo bem, um pixel de teste, né? Então, no máximo, você vai ter, de repente, 2 pixels. Mas, às vezes, eu tenho um cliente que tem, às vezes, 30, 40 pixels. Isso não é uma boa prática, você não vai estar tirando o melhor proveito do machine learning. Uma vez escolhido o pixel ali no passo número 2, vocês vão clicar em eventos de teste, né?
que seria o passo número 3. Então, entrei no meu Events Manager, o endereço também está ali no topo da tela, me certifiquei que o usuário que está ativo é de fato o usuário que eu uso para produção, cliquei em fonte de dados, Data Sources, cliquei no pixel principal, para de fato, escolhe o pixel onde você roda as suas campanhas, para a gente tirar essa foto do seu pixel principal. Não faz sentido você tirar uma foto do seu pixel de teste. E depois clica em eventos de teste. Ok? Tudo bem? Perfeito? Vamos lá, pessoal. Bom, quando eu cliquei em eventos de teste, aqui na parte de baixo eu devo ter algo como o canal que eu vou querer gerar esse evento de teste. Aqui, pessoal, vale a pena a gente lembrar que o canal online, há quem diga, abrindo um parênteses aqui super rápido, né? A gente está num momento bem interessante, né? Eu, particularmente, sou da opinião, fiquem à vontade para discordar, que toda teoria conspiratória tem 50% de chance de ser verdade e 50% de chance de ser falsa. Por ter 50% de chance de ser verdade, eu acho que, no mínimo, vale a pena a gente refletir. E essa semana eu ouvi uma pessoa comentando sobre como que a gente vai ter uma disrupção, inclusive nos websites, nos e-commerce. Uma vez que você vai cada vez mais, potencialmente, ter ali o canal de mensageria, que a gente já fala isso há algum tempo, ainda mais quando a gente coloca nessa mesma panela a questão dos assistentes e dos agentes de inteligência artificial. Então, de fato, a minha jornada enquanto consumidor, ela tende a mudar muito. E eu não sei se necessariamente nessa nova jornada, o quanto de fato eu vou precisar ir para um website. Mas isso, de novo, é um exercício de ainda futurologia, na minha opinião. Hoje, 2025, o canal de website ainda é um canal muitíssimo importante. Tudo isso para dizer o seguinte, eu diria que 80% do nosso evento hoje, por conta disso, é focado no canal de website. Perfeito? Então, aqui, no passo 4, eu vou clicar e vou justamente escolher o canal website. Tá? Então, vai aparecer para mim, dependendo do pixel de vocês, vai aparecer alguns canais. Eu vou escolher aqui na etapa 5, o website, que seria o site. Tá? E aí, aqui do lado direito, no passo número 6, eu vou entrar na opção que vai me permitir confirmar se os eventos do meu servidor estão configurados corretamente. Tá ok? Então, tudo bem? Fácil, super rápido. Tá? Estou sendo bem aqui passo a passo, mas é uma questão aqui de... É bem quase um next finish. Muito bem. O meu 7º passo vai ser o seguinte. Então, quando eu cliquei ali no meu drop-down, ele abriu aqui para mim uma telinha e ele está me dando informações do meu evento de teste. Perfeito? Então, aqui o meu evento de teste, ele vai ter um código ali, a gente vai fazer uma alteração. Basicamente, deveria estar escrito teste, 5 dígitos. O que isso, para a gente, o fato de ter esse código teste e alguns dígitos, é a forma que a gente garante que esse evento não vai computar não vai impactar de nenhuma forma as campanhas. É óbvio, pessoal, que também, na pior das hipóteses, mesmo que não fosse evento de teste, não é um evento que daria qualquer impacto. Mas, ainda assim, para deixar bem claro, é um evento de teste. É essa configuração que faz com que o Machine Learning entenda que isso aí é um evento de teste e não tenha nenhuma consequência para as campanhas. E aí eu vou clicar ali no passo 7 para abrir o meu explorador da Graph API. E aqui é onde a gente vai ser só um pouquinho, a gente vai abrir uma tela assim um pouquinho mais técnica, que pode assustar de início, mas eu prometo a vocês que é bem tranquilo, tá? Quando eu cliquei nesse botão, eu deve ter aberto para vocês uma nova aba no navegador, e eu peço a vocês que reparem que do lado direito tem um token de acesso, um access token. O que é isso, pessoal? Isso seria o equivalente a um usuário e senha. Aqui a gente não vai ficar escrevendo usuário e senha, então a gente trabalha com um token de acesso. É um código que foi gerado exclusivamente para você e que vai te permitir enviar esse evento de teste. Queria fazer uma pausa e dizer que, mesmo que por algum motivo você não esteja conseguindo fazer isso agora, França, me perdoa, esqueci de trazer o notebook. Sei lá, tentem fazer isso hoje até o final do dia. Porque quando eu for capturar essas fotografias,
Mesmo que se você conseguir fazer isso hoje na parte da tarde, exatamente como está aqui, eu consigo tirar a foto do seu pixel, tá bom? Então, só para deixar isso também, se por acaso, França, por algum motivo está dando erro, tudo bem, acompanha, garanta que você entendeu o processo e tenta fazer isso até o final do dia, tá? Mas, claro, quem conseguir fazer agora, sensacional. Pessoal, cliquei aqui. Aqui apareceu para mim essa tela. Basicamente, isso é uma ferramenta mais técnica, mais usada por desenvolvedores, desenvolvedoras, para a gente enviar esse evento de teste. Vou pedir a vocês para clicar ali na abazinha que está escrito JSON. JSON é um formato a gente pode pensar como se fosse um formato de estrutura de dados. Então, ao invés de eu ter esse texto como está aqui, que está meio tipo tudo junto, né? Eu clico ali em JSON, ele vai me dar uma forma mais estruturada. Então, cliquei ali na opção JSON e aí vocês devem ter visto algo assim. Todo mundo concorda que fica um pouquinho mais fácil de entender? Fica visivelmente um pouquinho melhor? Por isso que a gente clicou nessa opção do JSON. É exatamente a mesma coisa que você estava vendo antes. É exatamente isso aqui, só que numa formatação mais amigável ao ser humano, tá? Muito bem. No passo 9, estamos terminando. No passo 9, a gente vai lá na linha 6 e a gente vai trocar. Se você clicar ali 2 vezes, ele permite que você edite essa informação. Então, a gente vai clicar ali 2 vezes para selecionar, onde está escrito Test Event, evento de teste. E eu vou escrever baleia, baleia com B maiúsculo. França, mas por que isso? Justamente para poder eu conseguir capturar. Eu vou tirar essa foto dizendo, olha, quem mandou para mim um evento customizado, baleia, com B maiúsculo, sem espaço em branco, tem que ser exatamente como está ali. Então, repare que baleia, eu escrevi aspas, B maiúsculo, baleia, fecha aspas. Então, o B é maiúsculo, o resto é minúsculo, letras minúsculas, e não tem espaço entre as letras ou antes do B ou depois do A. Isso é importantíssimo porque, de novo, essa vai ser a forma que eu vou capturar esses pixels, esses eventos, para tirar essa foto de vocês. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, basicamente, você vai clicar 2 vezes ali onde está escrito Test Event, na linha 6, e vai substituir por baleia também entre aspas, tá? Bem passo a passo. Com isso feito, eu vou... então, repara, ó, se eu cliquei, aqui é como se fosse eu tentando dar um zoom. Eu estou vendo ali, ó, linha 6, Event Name, nome do evento, Test Event. Nota que lá embaixo, o Test Event Code eu não mudo. Então, é por isso que eu consigo afirmar para vocês que esse evento continua sendo um evento de teste, que não vai ter impacto nenhum, tá? Então, onde está Test Event, ele vai ficar baleia. Estão vendo? Está todo mundo assim? É assim que a sua tela deve estar. Aqui embaixo pode ter um número diferente, não tem problema. E essa linha 15 é só para poder indicar para o Machine Learning, não inclua isso nas minhas campanhas, não trata isso como um evento de teste, perfeito? E aí você vai ter trocado ali Event Name por baleia, todo o restante permanece, tá? E aqui em cima deve estar aparecendo o seu pixel principal. Eu não sei se você sabe o número do seu pixel de cor, mas se você quiser fazer um double check, ali em cima tem que estar aparecendo o código do seu pixel, tá? E aí, o último passo, clicar no botão enviar ou no botão send, dependendo de como esteja a configuração do idioma, do seu Events Manager, você vai clicar no botão enviar no canto superior direito. Beleza, pessoal? Cliquei no botão direito, você deve ter recebido essa mensagem. Quem recebeu algo assim aqui na sala, por favor? Beleza, beleza, beleza. Tá? Então, de novo, se por algum motivo você não conseguir fazer agora, tá? Entenda os procedimentos para você tentar refazer isso depois do almoço, quando você puder. O que eu preciso é que você me envie um evento de teste chamado baleia, perfeito? É um evento de teste, você tem que seguir esse procedimento, tem que estar aqui embaixo, Test Event Code e um número. O nome do evento tem que ser baleia com B maiúsculo, sem espaços em branco. E você tem que receber essa mensagem que significa sucesso. Você conseguiu enviar um evento de teste. Com isso,
eu vou conseguir falar, eu vou conseguir fazer uma pesquisa de seleciona os pixels que enviaram, na data de 26 de junho, um evento de teste chamado baleia. Uma vez que eu pego esses pixels, o seu pixel vai estar incluso, eu consigo tirar uma foto. Deixa eu ver como é que está o MQ. Deixa eu ver como é que está o coverage. França, MQ, coverage. Aí o Murilão vai dar prosseguimento a vocês. Beleza? E depois eu volto novamente. Depois, se vocês quiserem fazer um double check, na parte de baixo tem que estar com essa mensagenzinha também. Quem conseguiu fazer, verifica se já não está aparecendo. Tá? Aqui embaixo tem que estar recebendo atividade, evento recebidos, baleia, que é um evento personalizado, porque não existe esse evento baleia, e processado. Tá? Com isso, Murilão. Boa. Vamos seguir nesse sentido. Agora sim, oficialmente. Olá, eu sou o Murilo, sou treinador do Meta Blueprint. Blueprint é o lugar onde você encontra os cursos das soluções de marketing da Meta e também certificações profissionais em diversas áreas, incluindo uma área muito vinculada ao nosso encontro de hoje, que é o especialista em implementação técnica. Então, fica o convite para vocês conhecerem. E, nos últimos 4 meses, eu tenho me dedicado a uma certificação muito específica. Não sei o quantos de vocês já conquistaram ou estão pensando em obtê-la, que é a certificação de ser papai. Posso dizer que é muito mais difícil do que implementar Omnicap. Tá? Então, assim, se você acha que é difícil fazer uma implementação multicanal para API de conversões, arrume um bebê e saberá que é muito mais difícil. Então, vamos falar de um assunto aqui que, com certeza, é muito mais simples do que criar uma criança. Mas é o seguinte, tá? Como o próprio França costuma dizer, eu não quero ensinar padre nem madre a rezar a missa, mas é importantíssimo que nós estejamos todos aqui na mesma página, né? Inclusive, quem tem essa referência, sem dúvida, esse tipo de som aqui, ó, desperta algo em vocês, né? As madrugadas eram bastante recheadas com e atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Quando a gente está falando de API de conversões, a gente está falando de uma solução de sinais da Meta, né, que hoje trabalha em conjunto com as nossas fontes de dados clássicas, como o Pixel no caso do site, como o SDK na questão de apps, né? Na verdade, elas vão trabalhar em conjunto para trazer essa resiliência. Primeiramente, para que eu possa igualar esse sinal e, dependendo da forma de integração, para que eu possa, de fato, espelhar o que acontece, né, ali no meu site, por meio do navegador que o cliente estiver acessando, e mandar isso para a nossa API de conversões. E quando a gente começou a falar de CAP, um assunto muito comum da gente relacionar a API de conversões era a perda do suporte de cookies de terceiros, esse tipo de coisa, né? Alguns navegadores levaram a sério e falou assim, realmente cookies de terceiros já era, e outros falaram assim, o ano que vem. Aí falou, não, deixa quieto, né? De qualquer forma, isso já era falado lá no final do século passado, né? Quando o oráculo do Matrix ofereceu um cookie para o Neo assim que ele entrou na sala, já estava se falando dessa história, de eu pegar informações ali, né, que a gente vai deixando ao longo desse caminho. Isso continua sendo um aspecto importante, porque quando a gente fala de API de conversões, a gente está falando naturalmente de algo que eu compartilho com a plataforma, e não que a plataforma pega dentro do meu site. Então, tem uma mudança de terceira pessoa para a primeira pessoa, o que já representa para nós uma resiliência maior. Mas é interessante que nós tenhamos isso dentro do radar, e não é só isso hoje. A gente está falando de melhoria de performance, né? Que é algo que acompanha os nossos papos ao longo do dia. Bom, falando de API de conversões, talvez vocês já conheçam esse esquema. Quer dizer, eu tenho o pixel ali dentro do meu site e eu tenho uma dependência natural do navegador que a pessoa estiver utilizando. Já que, para que esse pixel dispare no meu site, eu preciso, na verdade, que aquele navegador permita que um terceiro carregue ali uma informação no seu site e algum problema de conexão, né, alguma inconsistência pode fazer com que essa informação chegue incompleta ou, eventualmente, não chegue.
O ponto da API de conversões envolve principalmente nós pegarmos essa informação do meu site, que vai estar armazenada ali no meu servidor, e compartilhar com a Meta por meio da API de conversões. Esse foi o primeiro ponto. Porém, com o passar do tempo, percebeu-se o seguinte: olha, eu tenho outras informações do meu cliente dentro do meu servidor. Será que eu não poderia pegar carona ou aproveitar esse mesmo caminho que foi criado para esse tipo de informação? Por isso que hoje nós consideramos a API de conversões como uma grande solução omnicanal, para que eu integre as minhas informações de marketing, transforme isso nos sinais, nos eventos e compartilhe para que eu possa atribuir, para que eu possa criar públicos, para que eu possa otimizar a minha campanha. E esse quadro parece gigante, né? Parece, poxa, muita informação, mas é muito interessante a gente pensar em cada um dos nossos canais. Quando a gente pensa em site, obviamente, a gente vai estar falando sobre uma solução que vai permitir mensurar, direcionar, quer dizer, criar público e otimizar as nossas campanhas. Então, eu posso utilizar tanto para direcionar os resultados das minhas campanhas, eu quero que as pessoas façam isso. Vai me ajudar a entender se isso está acontecendo, que é a nossa mensuração, e vai me ajudar também a criar os nossos públicos personalizados, né, que vão nos ajudar nessa sofisticação da nossa comunicação. Para cada um dos diferentes canais, loja física, CRM, mensageria, aplicativo, eu vou ter também as suas características únicas. Sem dúvida, o que vai oferecer mais sofisticação ou mais opções para nós vai ser a do site, e como o França adiantou, é o que a gente mais vai tratar aqui. Mas dependendo dos canais que você utiliza, vale a pena manter isso no radar. Até para você pensar em qual canal priorizar na sequência, considerando que, naturalmente, a gente não vai conseguir, né, cobrir 100% de uma única vez. A gente vai precisar ir conectando esses canais para que as coisas funcionem de fato. Ótimo. Das formas de conexão, já tenho falado sobre isso nos 4 anos que eu estou na Meta. E toda vez que eu vou falar, tem alguma coisinha nova. E, naturalmente, hoje não vai ser diferente. Também temos coisas novas para comentar sobre isso. São 3 categorias que eu ordenei aqui em ordem de dificuldade, talvez, né? Começando por soluções de parceiros. Quer dizer, eventualmente, se eu já uso alguma plataforma que possui integração com a API de conversões, muitas vezes basta alguns cliques para que isso aconteça. No meio do caminho, nós temos o CAP Gateway, que nada mais é do que um servidor em nuvem que vai fazer esse trabalho de espelhar as atividades do nosso Pixel e compartilhar com as plataformas da Meta. E, no terceiro ponto, né, que obviamente o França é muito mais ligado do que eu nesse sentido, é a nossa integração direta. Quer dizer, vou realmente criar uma conexão entre os meus dados, entre o meu servidor e os servidores dentro da Meta. Quando a gente fala da lista de parceiros, né, ou das soluções de parceiros, é um universo tão grande, mas tão grande, que talvez você traga dúvidas que nós não temos a resposta. Porque tem tanto parceiro e tanta forma de conexão que o mundo se abre nesse sentido. Porém, estatísticas apontam que quando eu mostro essa imagem, que tem alguns dos parceiros, tem um que salta aos olhos. O que é que salta aos olhos? Vou contar com a participação aqui de quem está presencialmente, mas você que está online, comenta aí. Mostrei ali. O que chama a atenção, principalmente de quem é profissional de marketing? Obrigado por a gente combinou ali no começo, né? Falem Google Tag Manager. Porém, o que a gente não percebe muitas vezes é esse detalhezinho, né? Server side. Então a gente acha que vai simplesmente criar um novo container e as coisas vão acontecer. Na verdade, a gente precisa dessa instância do lado do servidor. E aí, quando a gente olha um pouquinho para o esquema de como isso acontece, eu vejo que eu vou precisar, sim, do acesso ao gerenciador de eventos da Meta, vou precisar de acesso ao Tag Manager, vou precisar do acesso ao GA4 e vou precisar de uma instância de servidor. Então, quer dizer, alguém tem que fazer esse serviço para mim. E o que vai acontecer? Esse container do lado do servidor vai ali pegar as atividades que acontecem no nosso navegador, no nosso container
normal, por assim dizer, numa linguagem muito de um profissional de marketing, e isso vai ser compartilhado por essa instância de servidor para a Meta. Aqui, a gente já consegue entender que, quando tem o pixel lá no meu site, é a Meta que carrega um pontinho no meu site, e quando a gente vê essa conexão via servidor, eu estou enviando essa informação para a Meta. Tá? Então, é assim que funciona, né? E se vocês já têm essa conexão via Tag Manager, é provavelmente dessa mesma forma que você implementou nesse sentido. Por que eu trouxe especificamente sobre Tag Manager quando eu falo de parceiro? Porque, na sequência, eu vou falar do Gateway, que se você entendeu como funciona nesse sentido, vai entender também como o Gateway da API de conversões vai funcionar. Né? Quais são grandes benefícios? Primeiro, uma vitória rápida, uma quick win, como o França costuma dizer, uma implementação rápida, com simplicidade técnica, tendo as partes interessadas ali alinhadas. Isso pode acontecer em 1 hora, dependendo do caso, minutos, baixo custo de manutenção, considerando que isso já é atualizado, na sua maior parte, de forma automática, e já tem a desduplicação, assim como integrações de parceiros já de fábrica. Então, não preciso de uma grande solução de desenvolvimento para implementar o Gateway. E aí, o caminho da informação vai ser parecido, mas, obviamente, diferente. Eu tenho o Pixel dentro do meu site, e o CAP Gateway vai ser esse servidor em nuvem que vai espelhar as atividades do meu Pixel. Quer dizer, a cobertura dele vai estar diretamente ligada ao que o meu pixel está cobrindo. Em outras palavras, se você sente que o pixel do seu site está capenga, não é a API de conversões que vai resolver esse tipo de coisa. Ele pode, claro, melhorar o que eu já tenho hoje, porém, não vai resolver um pixel mal implementado. Por quê? Porque ele está espelhando aqui para esse servidor em nuvem e compartilhando ali diretamente com a Meta. O que aconteceu no CAP Gateway é o seguinte: há 2 anos atrás, a gente falava, olha, se você quiser usar o CAP Gateway, você vai precisar de um servidor AWS. Hoje, esse universo já cresceu bastante. Inclusive, o CAP Gateway é bastante interessante, caso eu tenha diversas unidades de negócio, né, ou, eventualmente, tem um grupo ali com muitas empresas, posso usar uma instância de servidor ali e dividi-lo para esses diferentes negócios. Cada um com seu painel, atividade de um não influenciando no outro. Então, facilita também esse aspecto de gerenciamento de diferentes unidades de negócio, diferentes pixels, diferentes business managers e assim por diante. Hoje, além de AWS, nós temos também a solução via Google Cloud. Também é uma possibilidade, caso eu queira integrar diretamente com esse servidor. E já temos parceiros que oferecem essa instância de servidor para o Gateway. Por quê? Para um profissional de marketing, muitas vezes, o Gateway vai envolver ali, claro, alguém de TI ou de uma área mais técnica que envolva a contratação e a manutenção desses serviços com a Amazon e com o Google, falou assim, olha, eu quero tornar tão simples quanto uma integração de parceiro. Você vai contratar um plano, você vai me dar acesso ao seu negócio, ao seu pixel, e eu vou fazer todo esse trabalho técnico, né, te entregando já essa conexão. Então, nós temos hoje 3 soluções, a Stape, a Magix e a DataHash, que vão oferecer nesse sentido. Quando a gente fala de um baixo custo, a gente está falando desse tipo de coisa, né? Daí fala, poxa, quando eu olho para a Google Cloud e para a Amazon a partir de 75 ou 30 dólares por mês, talvez a gente olhe assim e fala, poxa, falou que era um baixo custo, né? Dólar vezes 6, mas vamos lá. Primeiro, se você já tem um relacionamento com essas empresas, naturalmente você consegue uma negociação bastante interessante. Né? Muitas vezes bastante agressiva, e estou gostando que o França está fazendo assim, então não estou falando besteira nesse sentido. Quando a gente fala desse gateway com os parceiros, aí a gente está falando realmente de valores bastante agressivos. Obviamente, isso vai depender do número de eventos que a gente dispara por mês. E aqui vem um aspecto importante também, de falar, para limitar o meu plano, ou para me encaixar num plano, vou selecionar quais eventos eu vou compartilhar. Vou compartilhar o quê? Adição ao carrinho, compra. Os outros deixa lá para o Pixel.
Será que vai ser uma melhor opção nesse sentido? De qualquer forma, fica aí para que fique dentro do nosso radar. E tem um aspecto interessante que a gente pode levar em consideração, olhando para o esquema do Gateway, que é uma solução nova. Alguém aqui na nossa audiência usa o CAP Gateway? Já usaram? Ok. Porque tem uma novidade relacionada a isso, e eu vou pedir até para o França dar uma palhinha. Que é o quê? Primeiro aqui o nosso plantão, né? Olha aí. Que é o Signals Gateway. Se você utiliza o CAP Gateway, deve ter visto um aviso, né? Atualize o seu CAP Gateway para o Signals Gateway. Que história é essa? Nós vemos um esquema ali, né? Que eu tenho os meus canais, tenho ali o meu servidor, por meio da API de conversões, compartilho com a Meta. Mas aí nós temos um elemento extra, que é esse Signals Gateway, que pode integrar ali o meu Pixel, pode integrar o meu SDK e compartilhar, tanto com a Meta quanto para terceiros. Que história é essa? França, poderia aqui dar os seus 10 centavos de contribuição sobre o Signals Gateway? Opa! Vamos falar do Signals Gateway. Antes, se eu puder, tentando fazer um comentário rápido sobre o que o Murilo falou das 3 opções, eu vejo muitos clientes nessa jornada de Foundation, Sophistication, como eu falei no início. Então, tanto a integração para o parceiro como a integração do Gateway, de fato, é um quick win. O Gateway, uma manhã ou uma tarde, se você tiver as pessoas certas na sala, numa manhã ou numa tarde você resolve, você já começa a ter resiliência. A solução de passe. E aí, como tudo na vida, cada uma das 3 opções, prós e contras. A integração direta, que o Murilo falou assim, o que o França gosta mais, coisa e tal, é porque a integração direta, pessoal, é a mais sofisticada. É isso. É a que dá mais trabalho? É. É a que exige mais investimento? É. Mas é a que vai te dar maior flexibilidade e você vai ter total controle, você vai poder fazer tudo o que de fato você quer fazer. Escolher quais são os eventos, enriquecer os eventos, enfim. Então, numa jornada, o que muitos clientes que eu trabalhei fizeram? Eu recomendava, olha, hoje você está sangrando, você está sofrendo, suas campanhas de marketing, o sinal não está resiliente, então eu acesso o teu website de uma universidade, pode ser que redes sociais estejam bloqueadas, o pixel não carrega, eu perco o sinal. Então, para você parar de sangrar e já ter, em média, 13% de redução de CPA, como o Dude falou no início, na largada, numa manhã ou numa tarde, bota o CAP Gateway. Quer seja na tua conta da AWS, quer seja usando uma Stape, uma Dix, alguma coisa assim. Colocou, agora vamos começar a trabalhar em sofisticação. Vamos falar com o pessoal, com o time técnico, e vamos começar a pensar numa integração direta, porque eu quero ir além, eu quero falar de outros canais. E, claro, da mesma maneira que um CAP Gateway você coloca numa manhã ou numa tarde, uma integração direta, você não está falando de manhã e tarde, você está falando de semanas. Então, pode demorar ali algumas semanas, talvez alguns meses, até você conseguir desenvolver, homologar e, de fato, colocar em produção. Só que, nesse meio tempo, você tem ali o CAP Gateway te dando resiliência para você não ficar sofrendo. E aí veio o irmão mais novo do CAP Gateway, que é o Signals Gateway, né? Eu gosto de dizer que é o irmão mais novo do CAP Gateway. Gente, o que é esse rolê do Signals Gateway? A grande mudança aqui é a visão de First Party Data Management. Então, o CAP Gateway, ele é considerado uma ferramenta de third party, porque é uma solução. E vale também falar isso, né? Basicamente, o CAP Gateway, a gente pegou os nossos engenheiros e engenheiras e pediu para eles desenvolverem uma integração direta, empacotamos numa solução de prateleira, a famosa solução Next Finish, e a gente disponibiliza para vocês. É quase como se fosse isso, tá? Só que é uma solução de terceiro porque você pega o sinal e manda para a gente. O Signals Gateway, ele é considerado uma solução first party, porque ele captura todos esses sinais e entrega para você. E você tem esse ownership. E aí você que vai decidir se você vai mandar para a gente, que é óbvio que a gente recomenda, mas também você pode plugar outros destinos, como o Google BigQuery,
Perfeito? Então, assim, o Signals Gateway, ele tem uns truques diferentes, porque ele é uma ferramenta First Party Data Management. Existem algumas funcionalidades que estão em beta, que infelizmente a gente não pode anunciar abertamente, mas se o teu cliente, se a tua empresa tem um Non-Disclosure Agreement conosco, procura o seu representante de comercial e pergunta sobre essas funcionalidades. Mas, essencialmente, o Signal Gateway ele vai te dar essas outras possibilidades e para quem, de fato, está interessado e está disposto, inclusive, a colocar o pixel do Signals Gateway, ele te entrega uma redução adicional. Tá? E aí, de novo, como tudo na vida, prós e contras. França, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que eu vou ter que instalar um segundo pixel. Mas você vai ganhar mais redução. Então, de novo, gente, prós e contras. Se você acha que, tipo assim, não, eu acho que eu consigo ver com o meu time e a gente coloca o pixel do Signal. Porque, repara, o pixel que você tem hoje é o pixel da Meta, que é third party. Se eu estou dizendo para vocês que é uma solução first party, não tem sentido se você não colocar o pixel. Só que vai ser o seu pixel. Como seguir a partir disso? Sempre um desafio, né? De integração direta, eu vou deixar para o França falar depois na sequência, né? Mas um esquema ideal, tranquilinho, né? Não se assustem. Seria mais ou menos isso, mas o França vai voltar para falar com a gente. E aí ele explicando, eu até consegui entender, né, mais profundamente nesse aspecto. O ponto é, imagino que todos aqui na sala, e muitos que estão virtualmente, já trabalham com a API de conversões. E, claro, é legal a gente saber quais são as formas de integração atual, mas eu quero melhorar e otimizar o desempenho daquilo que eu já tenho. Então, existem possibilidades nesse sentido, inclusive com novidades, que vale a pena a gente pensar. O primeiro ponto é, assim como nós falamos para as campanhas, e isso se reflete também nas nossas fontes de dados, para que a Meta possa te ajudar a alcançar os seus resultados, naturalmente a gente precisa expandir os nossos horizontes. Quer dizer, se antes a gente tentava encontrar aquela pessoa que já estava procurando pela nossa marca, pelo nosso produto e pelo nosso serviço, hoje, cada vez mais, nós queremos encontrar pessoas que possam estar interessadas naquilo que a gente oferece, mesmo que ela ainda não saiba. Então, a gente quer se antecipar nesse sentido. Uma boa cobertura desses eventos e desses sinais vai ser essencial. A gente tem ali grandes pilares que vão nos ajudar, né? Primeira coisa é igualar, compartilhar os mesmos eventos que a gente compartilha no Pixel na API de conversões, considerando que eu quero maximizar esse sinal e essa resiliência. O segundo ponto é, eu também não quero só disparar evento, eu quero atribuir. Então, quer dizer, eu quero entender quem está realizando essas ações. Então, os parâmetros que vão nos ajudar nessa identificação e nessa atribuição, às vezes até mesmo a trabalhar com uma sofisticação de otimização para retorno do investimento e etc., vai ser essencial. E o terceiro, né? Usar eventos que passem por toda essa jornada. Desde a pessoa que só acessou a homepage lá do nosso site, até aquela pessoa que, de fato, né, já concluiu uma compra, enfim, ou realizou ações até mais profundas que você, eventualmente, pode ter dentro do seu site. Uma nova métrica que a gente pode utilizar, principalmente considerando essa questão de compartilhar o mesmo do Pixel e API de conversões, é a cobertura de eventos. Então, essa métrica vai te mostrar o quanto você está compartilhando com o Pixel e API de conversões. Quando você seleciona somente aqueles eventos principais, naturalmente a sua cobertura vai ficar menor, né? A grande dica, óbvio, se a gente puder ficar 100% nessa história, tudo bem, ótimo, excelente, né? Mas acima de 75% já deveria ser uma meta para a gente trabalhar nesse sentido, considerando que hoje os dois trabalham em conjunto. E se em alguns eventos o Pixel está trabalhando sozinho, a gente está deixando uma parte aí descoberta nesse aspecto. Para aumentar a eficácia dos eventos,
qual a nossa principal métrica que nós olhamos lá dentro do gerenciador? É o nosso EMQ, ou a nossa pontuação de qualidade da correspondência de eventos. E aí, França, você já viu alguma nota 10? Não, 10 não. Mais 9.8, 9.7. Então... Depende do evento, né? Porque claro que a sua palavra já era. Claro que tem. Claro que se a gente está falando de um evento de mais topo de funil, se a gente está falando de um evento mais topo de funil, é aceitável que a sua nota não seja tão alta assim. Porque às vezes você ainda não sabe quem é o teu consumidor, não fez o login no site ou alguma coisa assim. O complicado, pessoal, é quando você tem um evento tipo Purchase, tipo Lead, tipo Subscribed, que em tese é um evento de fim de funil, que é um evento já de conversão, com uma nota 5.5. Aí volta lá ao início do papo, que é: quem aqui pode dizer que está extraindo o máximo do Machine Learning da Meta? Não adianta a Meta ser líder em AI, não adianta o Machine Learning ser estado da arte, se você não está fornecendo sinais de qualidade para ele. E a primeira indicação é isso aqui. Quando eu vou falar com os meus clientes, eu sempre sugiro, inclusive, eu falo assim: olha, eu imagino que vocês tenham um processo de governança onde, pelo menos uma vez por mês, vocês entrem no gerenciador de eventos, vejam como está a qualidade do sinal. Porque, de novo, é interesse de vocês. E a ferramenta aqui é self-service. A gente está fazendo um education aqui, mas, assim, é uma ferramenta self-service que vai te dizer rapidamente qual é a sua nota, qual é o benchmark e como você faz para chegar lá. O que você precisa melhorar? Obrigado, França. Você me entregou mais do que eu esperava. Porque eu perguntei para você, né? Você já viu alguma nota 10? A resposta era não. E aí eu falar: toma aqui, França. Nota 10. Né? Reza a lenda que quando você completar e tiver um evento nota 10, esse áudio solta automaticamente. Nota 10. Mas nós ainda não chegamos para, de fato, confirmar essa hipótese, né? Então, beleza, quero melhorar a minha nota. Vamos ter as recomendações ali que eu vou comentar na sequência, né? Uma queda de pontuação pode indicar que você tem ali oportunidades de melhoria ou que, eventualmente, algum sinal, né, passou a faltar ou coisa assim. E essas pontuações são indicativas de quedas, não são indicativas, né, de quedas no anúncio em si, mas sim um pouco na nossa atribuição, né? Isso pode estar falhando de fato. Essa correspondência pode nos ajudar em diferentes pontos, né? Atribuir mais conversões para os anúncios, encontrar as pessoas corretas, né, para os nossos anúncios serem expostos e, claro, criar também as nossas audiências proprietárias, né, configurar ali depois o nosso remarketing, aquele nosso público de intenção mais direta nesse aspecto. Bom, no sentido de melhorar essa correspondência, claro, vale a pena a auditoria naquilo que a gente tem compartilhado. Tanto em parâmetros de eventos, né, dos eventos que a gente está disparando, se está disparando corretamente, assim como os parâmetros que nos ajudam a identificar as informações desse cliente. Então, aqui nós temos um exemplo, né, que você pode pensar também quando falamos de conversões offline, que a gente compõe o que acontece ali na nossa loja física. A gente tem tanto uma parte que envolve o evento que aconteceu, como também aquela parte que envolve a identificação da pessoa que realizou. Tendo esse match, quer dizer, uma pessoa realizou uma ação, a Meta identificou que aquele e-mail, por exemplo, corresponde a um usuário do Facebook ou do Instagram. Aquela pessoa foi exposta a um anúncio, uma conversão atribuída para a minha campanha. Caso não tenha, simplesmente, né, isso é descartado. Ou quero criar ali um público personalizado das pessoas que fizeram determinada ação no meu site. Então, essas pessoas passam a fazer parte ali dentro da minha lista. Então, eventos do servidor e parâmetros de informação do cliente. Naturalmente, nós vamos ter algumas coisas mais importantes do que outras. Porém, se eu quero chegar lá no meu 9.9, quanto mais informações eu conseguir adicionar ao meu sinal, eu estou no caminho para alcançar esse tipo de coisa. Eu falo assim, nossa, estou estacionado ali na nota 8. Às vezes, um parâmetro a mais que a gente pode adicionar desse
cliente pode nos ajudar nesse aspecto. Tanto aspectos estritamente técnicos, né, quando a gente fala, por exemplo, de identificação do clique, né, quando a gente fala de conversão em hash, se você tem uma integração direta, como informações ali, que daí a gente vai depender do que a gente captura dentro do nosso site, né? Por exemplo, nome, sobrenome, cidade, estado, né? Considerando que as informações pessoais mais comuns para gerar esse match são principalmente o e-mail celular, né? Naturalmente, isso também vai ter que estar vinculado à conta específica ali dos nossos participantes. Eu ia te chamar de novo, França, mas eu vou guardar essa. Tá? Eu sei que você está coçando aí, mas calma, eu vou te chamar, mas no momento correto. Tá? Ações por tipo de integração nesse sentido, se você tem uma integração direta, de fato é revisar o que eu estou ali capturando, lembrando que todas as informações de contato que são, e adoro falar isso, PII. PII. Tudo que for PII deve ser convertido em hash antes de ser compartilhado com a Meta, já que a Meta só lê essa informação hasheada. Já para o CAP Gateway e para as plataformas de parceiros, uma coisa bastante importante, considerando que a atividade do Pixel, né, influencia bastante nesses aspectos, é habilitar a correspondência avançada, que nada mais é do que a gente permitir que, junto com o evento, possam ser enviadas informações que a pessoa pode digitar ali no meu site. Por exemplo, um e-mail, um celular. Então, é simplesmente entrar lá nas configurações do Pixel, na última aba, eu tenho essa opção da correspondência avançada que eu posso ativar. Para negócios que trabalham com informações sensíveis, você pode também adicionar isso junto ao código do Pixel. Então, vou permitir só o e-mail nesta página. Então, eu posso adicionar isso extra no meu Pixel. Além de, no painel da API de conversões, eu tenho essa possibilidade também de ativar a correspondência avançada do CAP, que seria aprimorar eventos com dados de correspondência avançada. Então, está aí na nossa mão, independente da forma de integração. De recomendações e oportunidades, como França bem adiantou, e vocês devem ter percebido no gerenciador de forma em várias localizações, cada vez mais você tem visto algumas recomendações. Quer dizer, olha, para que você melhore, veja isso aqui, né? Isso é levado em consideração 3 grandes pilares. Primeiro, a região onde você atua, para que ache esse benchmark com outros negócios que estão trabalhando nesse tipo de coisa, o tamanho da empresa e a vertical e o setor. Quer dizer, o que aparece? Negócios similares aos seus que fizeram isso, ou implementaram esse evento, ou fizeram esse tipo de coisa, observaram um aumento de X% nas conversões atribuídas. Então, acaba virando até mesmo um argumento para você vender algumas soluções internamente. Eu falo assim, olha, a gente quer melhorar, aqui nós temos oportunidades para que a gente possa avançar nesse sentido. Então, aqui a gente já está falando que o caminho das pedras, muitas vezes, já está dentro ali do nosso gerenciamento, do gerenciador de eventos. Uma nova métrica, que aí a gente está falando de coisas que podem impactar no nosso CPA, no nosso custo por aquisição, no nosso custo por resultado. Quer dizer, essa estimativa, além da melhora na cobertura de eventos, já pode ser sugerida também como uma melhora no nosso CPA. Daí fala, olha, negócios que fizeram esse tipo de coisa estão observando uma melhora no nosso custo por aquisição de, sei lá, 19%, 20%, né, que já são números bastante interessantes. Às vezes podem ser porcentagens menores, quero dizer, né? 20% é uma coisa, poxa, absurda, assim. Fala, 7%. Fala, beleza. Quando você está falando de 7%, talvez 7% não seja muito. Agora, coloca 6 zeros nessa conta e 7% vai virar uma baita de uma grana. Isso, inclusive, não tem uma relação direta, já que são recomendações diferentes, mas faz parte de um pacote de recomendações que você está tendo acesso. Uma outra coisa para quem gerencia ali as campanhas ou tem uma interface com essa área, a pontuação de oportunidade, né? Então, a gente está enxergando ali, dentro do nosso gerenciador, no nível da campanha, quando a gente está configurando, né, para cada uma das nossas ações, uma pontuação ali de 0 a 100 pontos. Então,
representa as oportunidades que a gente está ganhando nesse sentido. E as recomendações, elas vão seguir ali, né, uma metodologia parecida do que a gente falou anteriormente. Quer dizer, coisa que funciona, coisa que os anunciantes estão fazendo, né, e que a Meta testou para ver se isso realmente é válido ou não, né, com confiança e etc. Personalizadas, baseadas ali no tipo de campanha que você realiza e priorizada. Quer dizer, uma oportunidade que represente ali 10 pontos vai estar na frente de uma que representa somente 5 ou coisas assim. Não quer dizer que todas as nossas campanhas precisam estar com o 100, porque tem muito a ver a nossa estratégia de negócio e, eventualmente, as nossas limitações. Mas é muito legal a gente ter essa visibilidade, né? Vai falar assim, ótimo, minha pontuação está 91, e esse recorte eu tirei do meu próprio gerenciador. Olha só o que ele diz. Para ganhar mais 9 pontos, para ficar nota 100, eu estava subindo só um anúncio estático, ele fala, olha, adicione um vídeo, e você vai ter mais 9 pontos. Às vezes eu tenho esse vídeo e simplesmente não tinha adicionado na campanha. Posso adicionar. Não tenho esse vídeo, não tenho como desenvolver. Ótimo, mas eu sei o porquê eu não estou com 100 pontos nesse sentido. Da mesma forma que quando a gente fala da nossa nota ali de atribuição, eu tenho ali já uma lista do porquê a minha nota eventualmente não está naquele volume ou naquele determinado caminho que eu estava buscando. Tá? A desduplicação de eventos, ela é importantíssima também, até porque a gente não quer contar duas conversões, uma do pixel, uma da API de conversões. Então, a gente consegue ter essa informação também dentro dos nossos eventos, né? Claro, vamos trabalhar principalmente para que a gente tenha 100% de desduplicação. Nesse sentido, tanto a identificação do evento, né? Identificações ali relacionadas à transação, ao horário, etc. Tudo isso pode nos ajudar nessa chave de desduplicação. E a boa notícia, óbvio, é que, dependendo da sua forma de integração, isso já é feito de forma automática. Então, vale a pena também fazer parte dentro da nossa auditoria. Ações por tipo de integração. A integração direta. Verifique, né? Faça auditoria, verifique se os eventos enviados pela API de conversões e do Pixel usam o mesmo nome de evento, tem o mesmo Event ID, né? O External ID, enfim. Todos esses parâmetros podem ajudar nessa desduplicação. Para Gateway e plataformas de parceiros, isso já é feito de forma automática, tá? Exceto se for um parceiro bastante exótico, que daí, eventualmente, vai ter aí uma questão caso a caso. O próximo ponto tem a ver com uma coisa diretamente relacionada ao desempenho da campanha. O nível de atualidade dos dados, que, se me permitir, França, vamos trocar por o frescor dos dados, né? O frescor dos dados é importantíssimo. Quando a gente começa a controlar mais os dados, a gente pega o poder, né? Ele fala assim, não, agora eu controlo. Meta, você não vai carregar dentro do meu site, eu vou te mandar a informação que eu quero. Isso dá um poder, né? Mas a responsabilidade é importante também. Por quê? Porque as nossas campanhas são otimizadas em tempo real. Quer dizer, a pessoa viu o tênis no site, na sequência ela atualizou, ela abriu o Instagram, está lá o tênis. Se eu passo essa informação muito depois, pode ser que ela já tenha comprado isso num outro lugar, né? Possa ter sido impactada por esse remarketing em outro sentido. Então, quanto mais próximo da ação a gente puder compartilhar essa informação, melhor vai ser ali essa entrega de anúncios, mas também o nosso desempenho dentro do leilão. Quer dizer, se a gente está pensando no leilão, e eu pensei antes de sair de casa, por isso eu trouxe o meu martelo do leilão. Tá? É um martelo maciço, tá, pessoal? Não é de plástico. Sintam. Desculpa, pessoal que cuida aqui do auditório. Ok. Para as pessoas que estão participando, estou brincando, né? Não precisa, né? Então, o leilão. Por que vai influenciar no leilão o nosso frescor dos dados? Até perdi o controle, está aqui. Primeiro, porque lá dentro vai estar o lance, e no lance o frescor dos dados não vai influenciar diretamente, já que é uma configuração de campanha, mas nesse segundo ponto, sim.
taxa de ação estimada, que é a probabilidade da pessoa realizar aquela ação que o nosso anúncio está prevendo. Se a gente atrasa essa informação, basicamente, essa taxa vai demorar para ser calculada e fica mais difícil das pessoas realizarem a ação em tempo real, ou mais próximo possível da exibição do anúncio. Tá? A qualidade do anúncio, que é o feedback das pessoas, talvez essa atualidade pode não ser que não influencie tanto, mas sim influencia no sentido de eu entregar um anúncio mais alinhado com o que ela já realizou anteriormente. Então, nisso a gente está falando de pilares importantíssimos, né? E dentro do gerenciador de eventos, a nossa ferramenta self-service, como o França comentou, a gente consegue ver como isso está chegando. Tá? Obviamente, quando a gente fala de site, ainda bem, né, a gente costuma trabalhar com real time. Mas e para você que trabalha com outros canais? Como isso tem sido feito? Né? E, obviamente, a ação por tipo de integração fui eu mesmo que fiz. Né? Então, não seja assim. O famoso meia-noite eu te conto. Não, né? Aconteceu a ação, já configure para que isso aconteça o mais próximo possível, para que todo o sistema seja otimizado em cima desse tipo de coisa. Então, a gente falou aqui, primeiro, sobre formas de integração. Na sequência, falamos sobre, primeiro, a gente conseguir atribuir melhor os nossos dados. Para quê? Para que a gente tenha uma nota melhor ali de cobertura, né? De atribuição desses eventos. Falamos da cobertura para que o nosso pixel e a nossa API de conversões cubra os mesmos eventos. Falamos de frescor dos dados, né? Que vai permitir que a gente integre nesse sentido. E também falamos ali... Eu esqueci o ponto. Brincadeira. Eu esqueci mesmo. A gente falou sobre a desduplicação, que é um aspecto importantíssimo para que a gente não conte duas vezes a mesma conversão. E agora, eu volto depois para as perguntas e respostas, até porque eu tenho várias perguntas, mas, falando sobre sofisticar a integração, gostaria de chamar o França de volta aqui para falar principalmente sobre esse omnicap, essa omnicanalidade, e, claro, esse destaque especial quando a gente fala do clique para mensagens. E quando a gente fala de clique para mensagens no Brasil, né, França? É disso aqui que a gente está falando, né? É ou não é? Valeu, Murilo. Pessoal, tentando fazer um comentário aí sobre o final da apresentação do Murilo, essas boas práticas que ele comentou, desduplicação, a cobertura, a própria qualidade do sinal, de novo a gente volta ao ponto inicial da gente ter tranquilidade de dizer que estamos extraindo o máximo do machine learning da Meta. E eu sei que a gente também tocou em alguns pontos relacionados a custo, mas, em teoria, minha experiência com os anunciantes é que, normalmente, fazendo uma matemática bem básica, não é complicado fazer um business case que demonstre que, pagando X numa instalação de um cap gateway, por exemplo, que isso não é facilmente retornado no ganho das campanhas de marketing. Tá? Minha experiência com os meus anunciantes normalmente é que essa parte não é difícil, tá? Fazer um business case dizendo, cara, vamos fazer isso aqui, vai custar X dólares por mês, mas olha aqui o benefício estimado nas nossas campanhas de marketing. Normalmente isso é um negócio bem tranquilo. E eu também queria trazer uma provocação sobre... Eu não atuo normalmente com agências, geralmente eu atuo com clientes diretamente. Claro que muitas vezes no papo tem agências envolvidas, mas normalmente eu trabalho diretamente com clientes. Mas numa ocasião, recentemente, eu fui falar para algumas agências e eu trouxe a seguinte provocação para eles. O que eu vou falar agora é para fazer um link com o que o Murilo falou sobre pontuação de oportunidade, que é um negócio bem recente, está saindo do forno. Tá? Eu falei assim para eles, olha, para essas agências, olha, se o cliente reclama com você que uma campanha não está performando bem, normalmente, o que você avalia? Perguntando para agências. Aí deram uma resposta nem um pouco assim, surpreendente, né? A gente avalia o criativo, a gente avalia se o criativo é um vídeo, se a narrativa está legal, a gente valida a audiência, ver se a audiência é o que a gente quer.
Mas nenhuma agência comentou, a princípio, né, sobre a questão dos sinais. E aí eu falei com eles, olha só, claro que o criativo é importante. Claro, né, você usar vídeos, usar criativos que tenham uma taxa de engajamento geralmente maior do que uma imagem estática. Claro que você ter uma audiência bem definida é interessante, embora, na era que nós estamos vivendo de AI, cada vez mais a gente está te dizendo, você não quer deixar isso por nossa conta? Confia, a gente sabe qual é a audiência que vai retornar melhor para a tua campanha. Então, quanto mais você deixa essa audiência flexível, a gente chama de liquidez, normalmente a gente consegue trazer resultados melhores. Eu falei, tá bom, vocês estão verificando essas coisas, mas e os sinais? Porque se eu olho um criativo, normalmente eu vou melhorar, supostamente, o desempenho de uma campanha, que é aquela campanha que está usando aquele criativo. Ao passo que se eu invisto em melhoria de sinais, eu estou melhorando todas as campanhas que usam aqueles sinais. Né? Então, para dar um exemplo, pegando um dos últimos pontos ali que o Murilo ficou fazendo bullying com Carioca, dizendo frescor, né? Como se Carioca puxasse o X. Né? Então, o que o Murilo comentou do frescor ou da atualidade dos dados é importantíssimo. Por quê? Porque o Machine Learning precisa de um retrovisor. O Machine Learning precisa saber, estou acertando? Estou errando? O quanto eu estou acertando? E aí você só vai dar essa resposta para ele meia-noite? Ah, França, mas é porque eu trabalho com um canal de loja física. Tudo bem. É como o Murilo falou, eu não vou ensinar nem padre nem madre a rezar a missa, mas os meus clientes, normalmente eu me coloco à disposição. Eu falo, cara, quer trazer o teu arquiteto de soluções para a gente discutir? Posso tentar contribuir com 2 centavos, a gente vê uma forma de ter uma integração, inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso agora no Omnicap, de você ter esses dados de forma mais recente, né, de forma mais atual. Claro que um dado de um canal online, quase que por natureza, a gente espera que ele chegue quase real time, porque você já está num canal online. Um canal offline, um canal mais analógico, físico, a gente entende que esse dado pode chegar um pouco mais atrasado. Mas não uma semana atrasado. Tipo, tem um cliente meu que é cruel, que eles falam, não, mas pelo motivo A, B e C, e aqui minha função é provocar, é falar, olha, uma semana para mandar dado de loja física fica difícil, assim. E eu meio que estou botando o boné do cliente, porque tudo que a gente está falando aqui no final, pessoal, é para vocês se beneficiarem cada vez mais do produto do Machine Learning, beleza? Então, falando aqui do Omnicap, já me apresentei. De onde veio essa história de Omnicap? Primeiro, não estamos falando de uma nova tecnologia. CAP é CAP, perfeito? API de conversões, que a gente carinhosamente, como diria o Murilo, chamamos de CAP, ou CAP, é a nossa solução para vocês enviarem sinais para a gente. É a nossa solução tecnológica para vocês alimentarem o nosso Machine Learning. É isso. Então, não estou falando aqui nada de, meu Deus, já vem uma outra. Não. No final do dia, tudo que estamos falando aqui é CAP. Integração direta. É uma integração direta do CAP. Integração via parceiro. O parceiro implementou CAP e aí você está pegando carona na implementação dele. CAP Gateway é uma implementação de CAP empacotada que você instala no teu ambiente da nuvem ou você contrata um parceiro que faz isso. Então, é disso que estamos falando, API de conversões. Só para ficar bem claro, não parecer que, nossa, os caras falaram de 10 tecnologias. Não, estamos falando de uma tecnologia, API de conversões. Por que ela é tão importante? Por que estamos uma manhã inteira falando sobre isso? Porque é graças à API de conversões que você vai extrair o máximo do Machine Learning da Meta e, com isso, obter melhores resultados nas suas campanhas de marketing. Perfeito? Todo mundo na mesma página. E aí, o que acontece? Um cliente meu, do ramo de autos, né, virou para mim e falou assim, olha, França, a gente já implementou o CAP 1. E espero que não tenha ninguém aqui desse cliente, porque senão vai saber que eu estou falando dele. Olha, França, a gente já implementou o CAP 1. E agora, a gente vai implementar o CAP 2 e ano que vem a gente implementa o CAP 3. Aí eu surtei, né? Eu falei, pera. Como é que é? Para.
que é CAP 1, 2 e 3? De que vocês estão falando? Não, França, o CAP 1 é o CAP para eventos do website. O CAP 2 é o CAP CRM, que a gente usa para pegar dados de CRM, porque a gente trabalha muito com aquisição de leads, e aí a gente quer cada vez mais leads mais qualificados. E o CAP 3 vai ser o WhatsApp. Daí veio o OmniCap. O que é o OmniCap? Quando eu encontrei esse cliente com essa estratégia, e aí eu comecei a reparar que outros clientes de outras indústrias também estavam indo pelo mesmo caminho, eu falei, opa, eu acho que vale aqui a gente oferecer uma receita de bolo padrão. Não quer dizer que você precise fazer esse bolo exatamente do jeito que eu vou mostrar aqui, do jeito que a gente vai mostrar. Mas pelo menos você tem uma referência. Você não precisa partir do zero. Perfeito? Então, o OmniCap, como o nome sugere, de novo, CAP é CAP. É a API de conversões, a boa API de conversões, só que num estilo, num formato pensada para a omnicanalidade. Porque por mais que você diga para mim, pô, França, mas hoje, eu vou ser honesto com você, o meu business é o online. Eu preciso melhorar o sinal online, minhas campanhas são para navegar para o site, é conversão, tudo bem. Mas não é possível que você não esteja pensando no seu canal de WhatsApp, não é possível que você não esteja, em algum momento, pensando num evento, numa feira, uma ativação in person que você vai ter, que de repente você quer capturar esse sinal. Porque, de novo, tudo aqui, pessoal, depende do seu apetite. Eu não sou um profissional de marketing, estou fazendo meu MBA ali, né, em marketing para, né, cada vez mais poder apoiar vocês com menos tecniquez e mais focado ali no business, nos business outcomes, né, no que a gente quer conseguir com as campanhas. Mas no final do dia, assim, se fosse um profissional de marketing, eu queria extrair o máximo, eu não ia querer deixar nada em cima da mesa. Então, os touch points do meu consumidor. Eu ia querer capturar todos os touch points. Vai ter uma ativação em pessoa, eu quero capturar. Eu tenho um canal do WhatsApp, eu quero capturar. Tem um online, eu quero capturar tudo. Então, eu não vejo como não falarmos de omnichannel. Perfeito? É quase que chover no molhado. Então, como é que eu coloco a API de conversões num contexto omnichannel? Para evitar esse retrabalho de... E aí, só antes de eu mostrar, eu vou deixar já para vocês o link da documentação da arquitetura de referência. Só que, para as pessoas mais técnicas, a gente costuma brincar que PowerPoint não dá erro de compilação. No PowerPoint, tudo funciona. Então, para não dizer que a gente só passou para vocês o PowerPoint, tem também um exemplo prático, tá? Um código que mostra, tá vendo? Isso aqui é como é que você, com a mesma integração, você processa sinais online e sinais de loja física. Por simplicidade, a gente só usou 2 canais, mas poderiam ser vários canais, perfeito? E, por fim, a gente, ano passado, rodou um workshop em português, explicando em detalhe tanto a arquitetura OmniCap quanto a implementação. Então, fica o link para vocês. O primeiro link é a documentação e o acelerador técnico, que é o exemplo de código de implementação. E o segundo link é a gravação desse webinar, tá? Em português, que aí você pode pegar o teu time técnico. Assim, pessoal, é um tema mais técnico, porque é uma implementação direta, como eu estava comentando, é o top da sofisticação, tá? Então, é mais para os times técnicos, mas eu espero que no próximo slide eu consiga minimamente explicar para pessoas não técnicas qual é a ideia aqui. Então, se vocês olharem, para eu não ter que fazer CAP 1, CAP 2, CAP 3, eu queria ter um CAP só. Eu queria ter uma API de conversões capaz de lidar com todos esses canais. Então, se você olhar para o lado esquerdo, você tem os canais, os principais canais. Eu poderia ter também e-mail, poderia ter um call center, né? E aqui do lado direito, eu tenho, normalmente, sistemas de back-office, que é onde vai estar também dados importantíssimos do meu cliente. Principalmente se eu estiver falando de estratégia de aquisição de leads, né? Ou então se eu estiver falando de um evento pós-conversão, né? Eu tenho alguns clientes que são do mercado financeiro, que eles falam assim, olha, eu tenho um evento que ocorre até
20 dias, e aí o cara abriu uma conta e trouxe um investimento de X. Então, tem algumas coisas que acontecem em offline um pouco depois. Você pode estar mandando também esse evento e otimizar para esse evento. A gente chama de DFO, Deep Funnel Optimization, né? Então, de novo, aqui eu estou assumindo que vocês fizeram todo o dever de casa que o Murilão explicou. Então, vocês foram estabelecer esse processo de governança. Uma vez por mês tem um evento no calendário que apita para vocês. Vocês vão no Events Manager, pega o pixel principal, que se Deus quiser é um só. Aí vai no evento principal. Você não precisa, de repente, fazer isso para todos os eventos. Mas, cara, eu faço campanhas otimizadas para lead. Então, você vai no evento de lead e faz ali o health check. Ah, não, eu faço campanhas para purchase. Você clica no purchase. Como é que está a cobertura? Como é que está a desduplicação? Como é que está a qualidade do matching? Como é que está o frescor dos dados? Assim, por quê? Porque de uma semana para outra pode mudar, pode flutuar. Você pode ter tanto um problema interno na tua integração, quanto, enfim, né? Alguma coisa pode ter mudado ali no cenário. Você quer se antecipar, você não quer descobrir porque as campanhas caíram de resultado. Então, vou assumir que a gente já fez o básico. Aqui a gente está indo para a sofisticação, está indo para uma questão mais avançada. Então, aqui eu tenho os meus canais, que ali não é exclusivo, não é uma lista exaustiva, e aqui também não é uma lista exaustiva. Então, eu tenho os meus sistemas internos. E vocês vão reparar que, para todos eles, eu tenho a opção da API de conversões. Por isso que eu falo, a solução é essa. Eu sei que assusta um pouco, porque esse diagrama é como se fosse um mapa mundi. Então, claro, o mapa mundi, nossa, todos os continentes, é muita coisa. Mas notem que é a API de conversões. Perfeito? No final do dia, a API de conversões te permite capturar esses sinais, tanto de múltiplos canais, levando em conta a omnicanalidade, quanto os diferentes sistemas de back-office. E aí, pessoal, pensa o seguinte. Vamos lá, né? Agora, como é que você explica arquitetura orientada a eventos para pessoas não técnicas? Pensa assim, claro que eu vou usar o WhatsApp como exemplo, né? Porque aí fica fácil, ou não. Imagina que eu quero falar com o Murilo. Qual é o normal quando eu quero falar com o Murilo? Eu pego o meu WhatsApp, procuro ali o contato do Murilão e mando a mensagem para ele. Isso, pessoal, seria você implementar a API de conversões nesse estilo CAP 1, CAP 2, CAP 3. Tá? Porque eu estou falando diretamente com o Murilo. Qual é a proposta aqui? A proposta aqui é, ao invés de eu abrir uma mensagem direto com o Murilo, eu vou criar um grupo no WhatsApp. Eu vou criar um grupo no WhatsApp e eu vou botar o Murilo. Aí vocês vão dizer assim, França, isso não faz o menor sentido. Se você quer falar com o Murilo, por que raios você vai abrir um grupo no WhatsApp e botar o Murilo nesse grupo para aí você mandar a mensagem para ele? E muito possivelmente é exatamente a pergunta que o time técnico pode fazer para vocês de marketing. Isso não faz o menor sentido. Se vocês querem mandar um evento online, por que raios eu vou criar aqui uma arquitetura que não sei o que, não sei o que? Por isso que eu estou tentando usar essa analogia. E aí, a resposta é a seguinte, olha, de fato, se eu estiver pensando curto prazo, parece que eu estou over-engineering, né? Eu estou complicando demais aqui. Eu estou abrindo um grupo no WhatsApp, colocando o Murilo para então mandar mensagem para ele. Realmente parece que eu estou tendo mais trabalho do que o necessário. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque depois eu quero adicionar o Dude a esse grupo. Então, o que acontece? Eu adicionei o Murilo, aí eu falei, Murilo, vou plugar aqui um bot aqui para a gente, que vai todo dia mandar para a gente a previsão do tempo. Depois, quando eu precisar colocar o Dude, o meu trabalho vai ser simplesmente plugar o Dude. Eu não vou precisar criar um novo grupo, eu não vou precisar replugar o bot que dá a mensagem da previsão do tempo para o dia, eu não vou precisar fazer nada, eu vou só pegar, plugar, colocar o Dude no grupo do WhatsApp. Então, a estratégia, e aí, claro, né? Estou tentando fazer uma analogia disso aqui com uma coisa mais não tão técnica. A ideia é que, sim, eu vou ter um investimento um pouquinho maior no início, mas eu vou ganhar no sentido de que depois vai ficar muito mais fácil eu plugar novos canais. E não só isso.
Aqui, tecnicamente falando, eu tenho uma coisa chamada resiliência de sistemas. Se um canal falhar, isso não impacta o outro. Se eu tiver um problema na conexão externa, as mensagens ficam armazenadas. Traduzindo isso, Murilo pegou um avião, mandei mensagem no grupo, o Dude leu a mensagem, Murilo não, porque o Murilo está em voo, está no modo avião. Quando o avião do Murilo aterrissar, ele vai ficar online, imediatamente ele vê a mensagem lá do grupo. Resiliência. Mesmo que o Murilo esteja fora, isso não impacta os meus outros canais. Então, de novo, estou aqui, claro, tentando fazer uma analogia para explicar uma coisa essencialmente técnica, que a gente chama isso de arquitetura orientada a eventos, Event Driven Architecture, que, inclusive, faz todo sentido assim, se a gente pensar, né? Pô, a gente está falando de eventos. É o evento de purchase, é o evento... E existe uma arquitetura tecnológica, um estilo, não é uma arquitetura, é um estilo arquitetural chamado Event Driven Architecture. Pelo menos pelo nome parece fazer sentido. Normalmente, se vocês falarem isso com o time técnico de vocês, se vocês falarem, olha, o pessoal da Meta propôs uma implementação de uma arquitetura orientada a eventos. Normalmente, eles já sabem do que você está falando, que é o nosso criar um grupo de WhatsApp, né, para ir plugando as pessoas. Eles não vão pensar assim, mas seria o equivalente. Tá? Então, a ideia aqui, por mais que você queira começar com website, você começa com website, você vai publicar o evento. Aqui é um exemplo de implementação na AWS, mas você pode implementar isso na Azure da Microsoft, você poderia implementar isso no GCP da Google. Tá? Você vai armazenar o evento, você vai tratar o evento. Olha quanta coisa interessante aqui. Isso aqui, gente, de novo, é um mapa mundi. Eu tentei resumir alguns highlights do que o Murilo falou. Então, por exemplo, eu tenho a ingestão dos dados, eu tenho que capturar meus touch points do meu consumidor. São as 3 grandes etapas. Capturar os dados, tratar os dados, enviar, e aí poder enviar e usar esses dados. Então, Data Ingestion, né, que é a captura. Onde é que estão esses dados? Eu tenho loja física, então você tem que pensar como é que você captura isso lá. Eu tenho WhatsApp, você tem que pensar como é que você vai capturar. Tudo que você capturar, você tem que jogar aqui. Essa meiuca aqui é o grupo do WhatsApp. Perfeito? E a vantagem é que, assim, o Murilo que foi adicionado ao grupo, ele não faz a menor ideia de como eu fiz para jogar o bot da previsão do tempo no grupo. E ele nem precisa se preocupar com isso. Ele só vai consumir a informação. É uma vantagem dessa arquitetura. Os produtores não se preocupam com quem vai consumir e os consumidores não se preocupam com como a informação é produzida. Perfeito? Então, a parte de manipulação, só vou dar uma palhinha, hein? Opt-in, opt-out. Tem uma empresa que eu sou muito fã dela, muito fã, ao ponto que eu comprei uma assinatura Lifetime. Olha, vou te falar que a vida é dura, hein? Às vezes você gosta da empresa, mas a empresa não ajuda, sabe? Eu fico recebendo. Você não quer fazer um upgrade da sua assinatura Lifetime? Tipo assim, quase que eu respondo assim, gente, eu acabei de converter. Você já quer fazer um upsell? É isso mesmo? E tipo assim, e não me dá oportunidade de eu dizer assim, para de mandar mensagem. E o número do WhatsApp é o mesmo. Tipo, é o mesmo número do suporte. Então, se eu bloquear esse número e depois eu precisar de algum tipo de suporte, eu não consigo. Então, olha que situação terrível. Então, gente, eu tenho que fazer não só uma gestão de opt-in e opt-out, eu tenho que dizer para o meu consumidor, você me dá a permissão para eu te dar essa informação e eu posso usar uma campanha click de WhatsApp para isso, para ganhar essa permissão, como isso tem que ser granular. Você tem que perguntar para a pessoa, que tipo de informação eu posso te mandar? E qual informação você não quer receber? Porque no final do dia, é experiência. A minha experiência com essa empresa não está legal. É porque eu gosto da empresa. Mas assim, fica difícil. Enriquecimento, como a gente falou, eu tenho que conseguir fazer o match. Então, me dói muito quando eu vejo ali um cliente que o purchase está com 5, 6, nota 6 de 10. Tipo, cara, você acabou de converter o cliente, o consumidor. Você não tem o e-mail dele para você mandar o hash? Você não tem cliente, eu já peguei cliente que sequer manda first name e last name. Como é que você vendeu e você não tem o primeiro nome e o último nome do consumidor? Tipo, você não está claro para você que as tuas campanhas poderiam estar melhor e você está deixando dinheiro em cima da mesa?
PII hashing, Murilão já falou, isso vale reforçar, né? A gente não recebe PII. Às vezes eu vou falar com o banco, essas empresas assim, e não, mas é porque a gente não pode mandar informação PII. Tá, mas a gente não recebe PII. A gente recebe o hash do PII. É totalmente diferente. O hash é um código que você gera a partir de uma informação e que não dá para desfazer. Por isso que protege ali, protege a questão de privacidade de dados. Tá? Você respeita ali a privacidade do cliente. E claro que o formato da mensagem vai mudar. Por que está em negrito? Porque se eu estou num canal online, por exemplo, eu vou ter o IP, o endereço IP. Mas se eu estou num canal físico, eu não vou ter endereço IP. Se eu estou no WhatsApp, eu não vou ter endereço IP. No WhatsApp, eu vou ter o CTWA CLID, por exemplo. External ID é um campo também, muitas vezes, não dão a devida importância para o External ID. Se você tem na sua empresa um programa de fidelidade, de loyalty, você pode usar aquele código do cliente. Esse cliente ele tem um código um membership number. Você pode fazer o hash desse membership number e mandar no campo External ID. External é do ponto de vista da meta. Do ponto de vista de vocês, é interno. Então, qual seria o código desse cliente interno para vocês? E, de novo, você não manda o código, você manda o hash. Então, geralmente, clientes que têm loyalty, membership, fidelidade, a gente recomenda mandar isso no External ID. Tá? E o bom do External ID é que você pode mandar para todos os canais. E aí, muitos de vocês já devem estar somando 2 mais 2 e chegando a 4, né? Se eu tenho o External ID em todos os canais, isso quer dizer que mesmo que eu esteja recebendo um dado de um canal mais fraco do ponto de vista de sinal, se tem o External ID e eu já consegui mapear que esse External ID é o Murilo, eu consigo ter uma boa correspondência de sinal, mesmo eu recebendo um sinal fraco. Porque em algum momento você mandou o sinal mais forte, eu identifiquei que era o Murilo, e você falou que o Murilo, o hash do membership number dele é tal, e aí depois você mandou um sinal mais fraco, com o External ID, e graças ao External ID eu consegui matar a charada, que era o Murilo. Tá? Então, pessoal, de novo, tem várias boas práticas aqui. Você não precisa mandar evento a evento, principalmente para eventos de loja física, que às vezes você acumula e manda de hora em hora. Você pode mandar até 1000 eventos numa chamada só. De novo, isso aqui é como se fosse um grande resumão, muito focado na equipe técnica. Mas, minimamente, eu gostaria que, assim, um profissional de marketing conseguisse olhar para esse diagrama e falar, não, tudo bem, é um diagrama técnico, é um diagrama de arquitetura, de solução tecnológica, mas beleza, ele está prevendo que eu vou ter canais, eu vou ter sistemas, essas coisas podem se plugar num processamento central que vai ser reutilizado. E esse é o ponto. Eu não vou ter 3, 4 vezes isso aqui, eu vou ter uma vez só. Então, eu tenho uma coisa chamada reuso, que normalmente é uma coisa maravilhosa. Porque se você tem que consertar, deu erro, você conserta num lugar só. Se você tem que dar suporte, manutenção, SLA, é uma solução só. Ao passo que se você tiver várias, obviamente que teu esforço vai multiplicando. Minimamente fez sentido, pessoal? Beleza? Só lembrar do grupo do WhatsApp. E aí, falando de WhatsApp, né? Então, a gente tem aí click to Instagram Direct, click to Messenger, click to WhatsApp. Como eu falei, um dos casos de uso tem... Assim, se eu tivesse que citar 2 grandes casos de uso, o primeiro é quase que o padrão, né? Aumentar a base de opt-in. Então, o click to WhatsApp ele é usado, muitas vezes, quando eu não sei o número da pessoa. Então, eu rodo uma campanha de click to WhatsApp, porque eu posso definir uma audiência e eu vou conseguir gerar essa base de opt-in. Mas ele também pode ser usado, eu achei isso muito interessante, um cliente narrando esse caso de uso, quando você já tem o número da pessoa, mas você não tem o opt-in para determinado serviço, para determinada mensagem. Então, sim, você poderia rodar uma campanha Click to WhatsApp para consumidores que você já tem o número, que aí você poderia falar assim, a princípio, pô, mas não faz sentido. Se eu já tenho o Click to WhatsApp, né, por que eu vou gerar... Se eu já tenho um número, por que eu vou gerar o Click to WhatsApp? Porque, em teoria, você pode usar o Click to WhatsApp para ganhar esse opt-in.
Entendeu? Muito cuidado com o envio de mensagem não solicitada. Não só porque se o cliente ficar muito... Assim, se eu não gostasse tanto dessa empresa, eu já tinha dado um bloco e tem um rate de feedback negativo que pode, inclusive, suspender as suas campanhas de WhatsApp. Então, muito cuidado com essa questão de mensagem não solicitada. O WhatsApp, ele é um canal muito valioso, mas que você precisa cuidar, você precisa ter um zelo ali com ele, né? Então, como eu falei, está em vermelho ali, né? Você poderia ter já um opt-in para mensagens de marketing, mas, de repente, você pode falar assim, cara, você quer me dar o opt-in para eu te avisar quando o teu produto for despachado? Você quer que eu te mande uma mensagem quando a tua conta fechar? Alguma coisa nessa categoria de mensagem que a gente chama de utility, tá? CTWA Clead, então tudo que a gente falou, tudo que o Murilo falou do MQ, né? De o e-mail, do FBC, por aí vai. Quando a gente vai para o canal do WhatsApp, a gente está falando do CTWA Clead. E a gente pode ter campanhas sendo otimizadas aí para alguns dos eventos. Lembrando que aqui também, que aqui é só uma palhinha, tá, pessoal? Mas aqui valia uma outra sessão. Porque, por exemplo, eu tenho um cliente que fala assim, nossa, minhas campanhas de lead do WhatsApp não estão vindo com não estão legal, assim, tá cara, não sei o quê. Me explica aí como é que você está fazendo, né, a otimização. Eu estou otimizando para início de conversa, para conversation start. Aí fica difícil, entendeu? Realmente, você otimizar uma campanha para início de conversa é o equivalente a você otimizar uma campanha web para clique e não para purchase. Então, gente, não querendo ensinar padre a rezar missa ou madre a rezar missa, mas eu preciso pensar a minha jornada do consumidor no canal e ver onde são esses milestones que a gente fala assim, olha, se o consumidor chegou nesse ponto, cara, joga um sinal. Porque se ele chegou aqui, ele é esse tipo de cliente, de consumidor que eu estou buscando. Então, o que geralmente a gente fala? De novo, só uma palhinha. Você não vai otimizar para o início da jornada, principalmente se você quer leads com mais qualidade. Por exemplo, indústria de autos, normalmente, fiquem à vontade para me corrigir, mas normalmente prefere leads com mais qualidade do que volume. Já tem outras empresas, outros segmentos, que é o contrário. Fala assim, não, eu quero mais volume. Porque eu tenho um call center, eu estou com uma certa ociosidade, eu quero volume, me entrega volume. Se você quer qualidade ou volume, isso vai impactar o quê? O ponto da jornada que você vai lançar esse sinal para fazer subsequentes otimizações. Tá ok? E aí que a gente tem, de novo, a API de conversões para Business Messaging, que, de novo, é a API de conversões. É a mesma CAP. E que, inclusive, pode ser implementada de forma omnichannel. Tá? Então, só para deixar bem claro que a gente está falando, no final do dia, da mesma coisa, e não de 10 coisas diferentes. Murilão, Bom, fazendo aqui o fechamento, pessoal. Então, maximizar a cobertura de eventos. Eu gosto de dizer isso aqui, Murilo, eu gosto de falar aquelas mensagens de efeito. Eu gosto de dizer o seguinte, vocês não têm que mandar eventos para a gente. Aí dá a pausa dramática, né? Faz aquele tipo Hitchcock, né? Como assim, cara? O Murilo acabou de falar que é para mandar eventos, vocês estão falando de sinais. Como é que você está falando que não é para mandar eventos? Vocês não têm que mandar eventos para a gente. Vocês têm que mandar pares de eventos. Entendeu a diferença? Pares de eventos. Um evento pelo navegador, um evento pelo servidor. Um par. Um evento pelo navegador, um evento pelo servidor. Outro par. Então, coverage, cobertura, é isso. Perfeito? Então, para cada evento que eu estou mandando pelo Pixel, que é um sinal mais enfraquecido, é um sinal que está em risco, porque o cara pode ter um adblocker, porque o cara pode estar numa rede restrita, que não carrega facebook.com. E, de novo, é o meu apetite. Eu não quero perder nada. Eu quero todos esses touchpoints. Perfeito? Então, pares de eventos. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Eu fico com a impressão... Eu sei que eu sou funcionário da Meta, mas eu vou falar honestamente da minha opinião pessoal. Eu vejo assim, a empresa, ela cada vez mais está investindo em empoderar vocês, né? em tipo, fornecer ferramentas self-service. Até porque, graças a toda a nossa, vamos chamar, desenvoltura em inteligência artificial, a gente consegue entregar isso para vocês, tanto do ponto de vista de melhoria de sinal, que é algo
primordial. Então, mande esse dado, que você vai melhorar seu sinal, faça isso. Diagnóstico, tem muita gente... Gente, existe uma aba, diagnóstico. Outro dia eu peguei uns clientes que simplesmente estava lá no diagnóstico. Você não está mandando a moeda, o currency. Você está mandando o valor de compra zerado. E aí, de novo, nossa, minha campanha não está performando bem. Cara, você está vendo que tem uma exclamaçãozinha aqui apitando para você? Então, assim, gente, está ali. Cadê o processo de governança? De uma vez por mês, entrar no Events Manager e fazer aquele health check. Sabe? Como é que está a minha aba diagnósticos? Como é que está a minha qualidade de eventos? Como é que está a cobertura? Lá. Tá? Então, muito importante ver essas recomendações e Opportunity Score, né? Que é a pontuação de oportunidade. Opportunity Score é até mais amplo. Uma coisa são as recomendações de sinais, e aí você mais amplo tem o que a gente chama agora de oportunidades, que pode ser coisas bem mais simples, como o Murilo deu o exemplo, né? Adicionar um segundo criativo, porque eu imagino que é quase óbvio. De repente, o Murilo gosta mais de vídeo curto. Só que eu gosto de imagem estática. Então, se você bota os dois, o algoritmo vai saber que para o Murilo que gosta mais, interage mais com o vídeo, ele vai oferecer o teu anúncio de vídeo e para mim ele vai oferecer a imagem estática. Claro que aqui é um exemplo meio que bem rudimentar, mas a ideia é essa. Né? Inclusive, o próprio Machine Learning vai te dizer, você deve ter visto isso, quer sugestões de texto? Quer mudar aqui o texto do criativo? Quer fazer algumas alterações? Então, cada vez mais a gente vai ter essas coisas. E o sistema vai te avisar, olha, você está com uma campanha com poucos criativos. Olha, você está com uma campanha que poderia se beneficiar se você mudasse a audiência. E por aí vai. Tá? Desduplicar eventos, porque é como o Murilo falou, uma vez que eu estou recebendo pares de eventos, eu não posso contar duas vezes. Porque aquele par, na verdade, conta como um só. Então, você tem que desduplicar. Se eu tiver que resumir, desduplicar para vocês, que é isso, né? É não contar em duplicidade. O que eu vejo muitos clientes usarem. Event ID é esse campo que assim, é o mais batata. Chega para o teu cara técnico, para a pessoa técnica, lá para a desenvolvedora, fala, olha, a gente tem que preencher Event ID, se for integração direta, né? Tem que preencher Event ID, gera ali um código randômico, pega a data atual, a hora atual, pega o nome do cliente, multiplica, sei lá o quê, gera um código único. E esse mesmo código tem que vir pelo servidor. Porque quando baterem os dois eventos aqui, eu vou falar, esse cara do browser, Event ID igual a 123. E esse cara do servidor, Event ID igual a 123. Mesmo nome de evento, lá. Eu consigo bater que é um par. E eu conto uma vez só. Uma outra forma também que eu vejo muitos clientes fazerem é usando o Order ID, né, que é o ID do pedido. Então, se você tem um purchase, você pode usar o número do pedido, isso também ajuda. External ID também ajuda e por aí vai. Tá? Mantenha o nível de atualidade dos dados. Então, de novo, o Machine Learning é muito bom, ele é estado da arte, mas ele não faz mágica. Vocês são os responsáveis por dar esse feedback, é o retrovisor. Então, assim, você está demorando o quê? Até meia-noite para dar esse retorno? Isso quer dizer que o Machine Learning vai ficar patinando um dia inteiro, né? A famosa fase de aprendizado, né? Learning phase. Claro, por que está em learning phase? Porque cadê o sinal? Se não tem sinal, ele está ali, está testando, tá? E, claro, né, omnicanalidade. Acho que não dá para não falar de omnicanalidade. E, sinceramente, eu, que sou de tecnologia, eu não gostaria de ter que manter 3, 4 soluções de API de conversão, sabe? Uma para cada canal, quando, na verdade, eu poderia ter uma só, os canais plugados, os sistemas de back-office plugados, e aí eu consolido a lógica ali. Ah, é do sinal de website? Então, eu sei que tem que preencher a mensagem, o formato com IP, o user agent, que é o browser, os cookies. Ah, é uma mensagem de WhatsApp? Cara, cadê o CTWA Client? Eu preciso botar isso na mensagem. Ah, é um sinal de loja física? Cara, cadê o endereço? Cadê o CEP? Cadê o first name? Cadê o last name? E em todos eles, external ID. Porque aí eu taco lá o hash do membership number, do Murilão, e aí, cara, fica muito mais fácil. Porque qualquer canal que o Murilo mande um sinal, pelo external ID, às vezes eu posso conseguir fazer o match. Então, fica a dica aí do external ID. Espero que tenha aproveitado a sessão de hoje. Muito obrigado pela presença e participe dos próximos treinamentos da Meta, do Blueprint também.